Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos fazer mais uma aula de matemática. Lembrando que nós estamos falando sobre números e as suas operações básicas. Nós chegamos a falar sobre a adição, chegamos a falar sobre a subtração, o que significa cada uma daquelas parcelas, o que significa diminuindo, subtraindo, o resultado, o resto. Falamos sobre multiplicação, que tem os fatores e o resultado, que é o produto. Falamos sobre a divisão. E hoje a gente vai falar sobre uma operação muito famosa e muito bacana, que é a multiplicação. O que vem a ser a multiplicação? A multiplicação nada mais é do que uma derivada, ou seja, uma consequência da adição. Certo? E essa multiplicação, quando eu a repito várias vezes, vai nos trazer uma nova operação básica da matemática. Que será que a gente vai ver a seguir? A potenciação. Então, observe isso aqui. Eu tinha 3 coelhos, e cada um desses coelhos, eles comiam 5 cenouras. O que aconteceu? Eu peguei, então, aqui, ó, relembrando a nossa última aula, eu peguei, então, 2 com 3, aqui deu 5, aqui deu 5, aqui deu 5. Ao invés de você fazer 5 mais 5 mais 5, lembra que a multiplicação é uma evolução matemática da adição, aqui deu 15. Você poderia fazer o quê? Mostrei isso na última aula. Você poderia pegar 5 e multiplicar por 3. 5 vezes 3, que deu 15. Então, daria 15 cenouras aqui. Tudo bem? Muito bom. E quando eu chego, então, na potenciação, que é o assunto da aula de hoje, é quando eu uso uma potência. Quer dizer que eu vou multiplicar um mesmo número mais ou várias vezes. Olha isso aqui. Isso aqui é a distância da Terra até a Lua. Pertinho, né? Deixa eu tentar ler esse número para vocês. Ó, 384 mil metros. Grande, né? 384 mil. Ó, é mil? Não, né, gente? 384 milhões. Seria 1000 se fosse em quilômetros. Estou pensando em quilômetros aqui. Então, 384 milhões de metros. Ou 384 mil km também, tá? E aí, a gente vai usar um recurso da potenciação para quê? Para transformar esse número em um número menor, que a gente chama de notação científica. A notação científica é você pegar um número qualquer, multiplicar por um outro número de base 10. 10 elevado a alguma coisa. Aqui, no caso, 10 elevado a oitava potência. Por que é elevado à oitava potência? Porque colocaram uma vírgula aqui, ó. Então, se você contar daqui para a direita, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem outro número. Por isso que foi elevado a 10 oitava, tá? Multiplicou por 10 oitava. Elevei a oitava potência. Então, esse valor da potenciação nada mais é do que você pegar um número e multiplicar ele várias vezes, tá? E nós vamos aprender isso agora. Então, o que é a potenciação? É uma operação que surge a partir da multiplicação. Ó, tinha a adição aqui. E a adição, ela evoluiu, uma evolução matemática normal, evoluiu para a multiplicação. Depois eu tinha a multiplicação aqui e ela evoluiu para a potenciação, certo? E eu vou multiplicar os fatores iguais como uma alternativa para simplificar a notação. E eu tenho a base, que é um número que se repete. Eu tenho o expoente, que é a quantidade de vezes que este número irá se repetir. E eu tenho a potência, que é o resultado. Certo? De novo, eu tenho a base, que é o número que eu vou colocar, que eu vou multiplicar. O expoente é a quantidade que ele vai se repetir e a potência vai ser o resultado. Então, quando eu falo 3 elevado ao quadrado igual a 9, quer dizer que eu peguei o 3, o número que vai se repetir. Faço ele quantas vezes? Quantas vezes tem no expoente? No expoente é 2, então 2, 3. Então, quer dizer que é 3 vezes 3. Quanto que é 3 vezes 3? 9, que é a potência. Júlio, se eu quisesse fazer assim, ó, 4 elevado à quinta. Quanto que dá? A base é o 4. Peraí, deixa eu anotar o que é base. Ó, então aqui é a base. Vou fazer mais bonito, igual ficou aqui. Peraí. Ó. Então, vamos lá. O 4 aqui é a base. O expoente aqui é o 5, é o expoente. E agora eu vou ter o resultado, que vai ser a minha potência.
Mas o que significa isso? A base é o que eu vou multiplicar, o 5 é a quantidade de vezes. Então, isso aqui significa dizer que é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Nossa, Júlio, por que você vai... Que número grande. Então, por isso que a gente criou a potenciação. 4 vezes 4, me ajuda a fazer esse cálculo, porque esse cálculo é difícil. 4 vezes 4 deu 16. 16 vezes 4 deu 64. 64 vezes 4 deu 256. 256 vezes 4 deu 1024. Então, a resposta, que vai ser a potência, deixa eu colocar de outra cor. Então, o resultado, que é a potência, é 1024. Então, isso aqui é a potência, o resultado, tá? Potência aqui. Então, vamos lá. O que eu acabei de demonstrar para vocês? Desculpa, deixa eu trocar a cor. Ó, base é o número que vai se repetir, o produto que vai multiplicando, multiplicando, multiplicando. Expoente, quantidade de vezes que eu vou multiplicar essa base, esse número. E a potência é o resultado. Então, 4 elevado a 5 é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que deu 1024 lá na frente, tá, ok? Outro exemplo que eu uso muito na notação científica é a estrutura atômica dos átomos. Lembrar que os átomos estão lá nas moléculas, aula de ciência, a professora Lilian deve falar com vocês muito isso. Ó, os átomos estão dentro lá das moléculas. Mas imagina só, as moléculas, as células é algo tão pequeno. Agora imagina o átomo, o elétron, o próton, o quarks, aqui, eu até coloquei o quarks aqui, que são parte disso. Então, eles são muito, muito pequenos. E aí, então, pegaram e fizeram o quê? Utilizaram o... Cadê caneta? Pegaram o quê? Pegaram e fizeram notação científica, ou seja, multiplicar por um número muito pequeno para conseguir demonstrar, ou para conseguir escrever matematicamente. Tá ok? Agora a gente fala sobre a radiciação. A radiciação é a operação inversa à potenciação. Todas as operações básicas que nós temos falado na matemática, a gente vai para essa operação inversa. Então, a operação inversa da adição é a subtração, a operação inversa da multiplicação é a adição. E a operação inversa da potenciação vem a ser, então, a radiciação. Certo? Então, vamos lá. Ó, a radiciação é a operação matemática inversa da potenciação. Dessa forma, podemos encontrar o resultado de uma raiz buscando a potenciação, que tem como resultado a raiz proposta. Uma operação que surge a partir da multiplicação de fatores iguais como alternativa para simplificar a notação. Entendi nada, Júlio. Não se preocupa. Nós vamos então ter na radiciação o quê? Eu vou ter o índice da raiz, o radicando e o radical. Então, deixa eu ver se eu coloquei um exemplo aqui. Ó, muito bem. Raiz quadrada, quando for 2 é quadrada. Raiz quadrada de 2. Então, eu tenho radicando, que é o que eu quero achar. Certo? Que eu tenho, né, na verdade, que é 81. Então, eu quero a raiz quadrada de 81. A raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Porque se você pegar a raiz e elevar ao índice, tem que dar o radicando. Vou falar de novo. Pega a raiz, eleve-se ao índice e resultará no radicando. Pego a raiz, elevo ao índice, o resultado tem que ser o radicando. Perceba aqui, base, expoente. Base 9, expoente 9 quer dizer quantas vezes? Quer dizer que vai aparecer 9 duas vezes. 9 vezes 9. Quanto que é 9 vezes 9? 81. Deu radicando. Tudo bem? De novo, toda vez que você pega uma raiz, eleva o índice da raiz quadrada, raiz cúbica, não sei quando vai ser raiz, você vai encontrar o radicando aqui. Tudo bem? Deixa eu aproveitar aqui e fazer um paralelo. Por exemplo, algumas propriedades da radiciação que eu preciso comentar com vocês, ok? Então, se você, por exemplo, tem isso aqui, ó, raiz, vamos fazer uma raiz cúbica de 27. Índice 3, radicando 27, quero calcular a raiz. Eu tenho que pensar em um número multiplicado, esse número 3 vezes, pegar ele e colocar 3 vezes aqui, e tem que dar 27. Vou colocar aqui para vocês que isso aqui vai dar 3. Sabe por que vai dar 3? Que se você pegar o 3, elevar ao cubo, o que significa 3 ao cubo? 3 ao cubo significa 3 vezes 3 vezes 3.
3 vezes 3 deu 9. 9 vezes 3, 27. Então, quer dizer que a minha raiz elevada ao radicando, no caso 3, elevada ao índice, no caso 3, resultou, então, aqui no radicando, que é 27. Tudo bem? Se você precisar transformar um produto, fazendo um paralelo aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Júlio, que feio, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Você pode transformar em potenciação. O que está se repetindo no número? O número que está se repetindo é o 2, não é? 2 aqui. Quantas vezes esse 2 está se repetindo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a sétima. Pronto, muito mais fácil. Eu costumo dizer que é mais bonito matematicamente. Resultado é o mesmo. 2 vezes 2 deu 4, vezes 2 deu 8, vezes 2 deu 16, vezes 2 deu 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. Então, o resultado de 2 elevado à sétima seria-se 128. Tudo bem? Vamos fazer um exercício que a gente fixar isso melhor. Transformar os produtos em potência. Então, aqui, letra A, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. A base, que é o que se repete, é o 3. A quantidade de vezes, que é 1, 2, 3, 4, 5. Então, a quantidade de vezes é o expoente. 3 elevado a 5. Então, vamos lá. 3 vezes 3 deu 9, vezes 3 deu 27, vezes 3 deu 83, vezes 3, 2, 4. 2, 4, 9, certo? Ó, de novo, 3 vezes 3 deu 9. Vezes 3 deu 27, vezes 3 deu 81, vezes 3, 2, 4, 3, ou seja, 243 é o resultado. Olha que número estrondoso que a gente colocou. 6, que é o número que se repete, elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Então, é 6 elevado a 9. 6 elevado a 9 você faz. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 vai dar 216. E assim por diante. O resultado, quando você fizer toda essa conta, vai dar 10.077.696. Tudo bem? Então, 6 vezes 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 6 dá 10.077.696. 8 elevado... desculpa. 8 vezes 8. O 8, que é a base, se repete duas vezes. 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Então, é 64. O 5 não está elevado a nada, quer dizer que ele tem 1. Quer dizer que é só o 5. E todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, aqui a resposta seria 5 aqui. Beleza? Muito bom, pessoal. Vamos para o próximo exercício. Esse é fácil, ó. Escreva as potências com os números naturais e depois resolva. Então, ele só escreveu, agora em letra a gente vai resolver. 16 elevado ao quadrado. 16 elevado a quadrado quer dizer que é 16 vezes 16. Quanto que é 16 vezes 16? Fiz de cabeça, 256, certo? 54 elevado à primeira potência. Quando fala a primeira potência, é elevado a 1. Certo? 54 elevado a 1. O que eu acabei de falar? Todo número elevado a 1 dá ele mesmo. 54. 0 elevado à 11ª potência. Não me importa. Se é 0, eu vou pegar o 0 e multiplicar ele por... é 0 elevado à 11ª, né? 0 elevado a 11. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Vou até colocar 3 pontinhos. Eu não preciso continuar, porque eu vou multiplicando por 0, por 0, por 0 e vai dar 0 a minha resposta. Então, aqui, eu nem continuo aqui, daria-se 0. Tudo bem? Pessoal, na aula de hoje a gente então aprendeu sobre potenciação, o que é a base, o que é a potência, o que é o expoente, a radiciação, radicando, radical e o índice da raiz, certo? Queria agradecer muito a participação de vocês, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Valeu!